Olá, eu sou a Rose Melamed, sou psicóloga do Fertility de São Paulo e eu fui convidada para falar para vocês hoje a respeito da questão do Novembro Azul, né? Das questões que se referem aos exames preventivos que diminuem a condição de existir uma doença, ou melhor, de que a doença se desenvolva e agrave, levando a uma situação pouco agradável na vida do homem. Então, assim, por que é importante a existência do exame preventivo? Porque o próprio nome diz, né? E uma das questões que me chegou foi: por que os homens desistem? Por que os homens não procuram? Por que os homens não cuidam? Né? Exatamente pelo medo do que podem encontrar. Né? As mulheres se cuidam ou até se cuidavam muito mais. Então, assim, as mulheres fazem mamografia, dependendo do período da vida, ao menos uma vez por ano. Hoje, né, solicita-se que os homens, né, a partir de uma determinada idade, façam o exame de prevenção para ver se existe alguma questão referente ao câncer de próstata. Né? O que é importante é o seguinte, né? Não é deixar de fazer o exame que leva à inexistência da doença. Né? Então, porque essa atitude ela é muito regredida, ela é muito infantilizada. Né? Todo mundo já foi um dia criança e, se não fez, já viu uma criança fazer, que é o quê? Tem lá, a criança aprontou alguma coisa, aí vem um adulto e fala assim, olha, e aí na hora que fala olha, a criança vai e fecha os olhos. No momento em que ela fecha os olhos, ela acredita que aquele risco, que aquele perigo, que aquela bronca deixou de existir. Né? E quando ela voltar a abrir os olhos, pronto, já passou. Então, assim, isso é muito mágico, isso não existe. É como eu tenho uma conta que vence hoje, eu não pago hoje e amanhã eu acho que a conta não existe mais. Não, a conta existe. Então, assim, a doença vai existir. O mais importante que eu preciso falar para vocês é o seguinte: além de fazer o exame e de observar se existe ou não a condição de ter ou de estar desenvolvendo, né, a doença, existe a possibilidade de fazer um tratamento que é o de criopreservação, né, o que a gente chama de criopreservação oncológica. Então, a pessoa é jovem ou ainda não tem filhos e deseja tê-los. Qual é a possibilidade? Né? Para o homem é muito mais fácil do que para a mulher. Né? O homem colhe o material a partir de uma masturbação. Né? E esse material fica reservado, guardado, né? Identificado com seus dados numa clínica, num banco de esperma que ele escolhe, né? E que futuramente ele usará esse material para ter os seus filhos. Porque assim, é importante então que, se eu estou falando que apesar da doença, né, que ainda assombra a vida das pessoas, né, o câncer, existe a possibilidade de cura e existe a possibilidade da formação de uma família. Né? Então, assim, isso é o mais importante que eu gostaria de estar passando para vocês hoje. Né? Então, assim, não é fugindo do diagnóstico, não é passando do outro lado da rua do laboratório que a gente foge da possibilidade de ter uma doença. Né? É enfrentando, reconhecendo a necessidade de fazer os exames e de se cuidar caso ela apareça. Era isso. Obrigada.